Olá, boa noite. Espero de coração que esteja tudo ótimo por aí depois de um domingão relaxando. Espero recarregando a bateria. Merecimento, né, gente? Não tem jeito, né? E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos cá. Segundo encontro desse projeto super inspirador aí que espero que contribua com o processo de todos vocês aí trazendo a cada encontro um irmão, uma irmã, uma sequência de criaturas aí fantásticas, desses terapeutas aí que passaram pelos nossos processos, pelos nossos grupos xamânicos, nossas vivências e tradições nativas e mudar o rumo de vida, né? Seja na parte pessoal, na parte profissional, mas principalmente desenvolvendo trabalhos fantásticos, extremamente diferenciados na abordagem de autoconhecimento, de aprimoramento pessoal, de desenvolvimento humano. E é aí que veio a inspiração do nome desse projeto, Estrela Guia, essa luz que chega das estrelas, que na verdade já foram emitidas há tantos e tantos tempos, né? A gente está falando de ancestralidade, e é interessante como nós temos na nossa cultura a associação, o vínculo da luz do conhecimento. O conhecimento está diretamente associado com uma clareza, com uma possibilidade de vislumbrar novas realidades, novas possibilidades na vida. E tanto é que nas tradições nativas nós temos aí, por exemplo, a primavera, que é a volta da luz depois do período de escuridão da máxima do inverno, e o verão, né, com essa qualidade de maior nitidez possível sobre os contornos das sombras. Não estamos falando só das sombras dos objetos, mas estamos falando dos traços sombrios da estrutura de personalidade que está presente em todos nós. E que bênção podemos tomar consciência das nossas sombras e entender que elas têm a mesma potência das nossas luzes e que podemos usá-las para o bem, sim, yang. Olha só, essa orientação aí que vem do taoísmo é fantástica. Está presente em todas as filosofias, em todas as tradições. Agora, quando eu tive essa inspiração, eu preciso, né, confessar a vocês aqui, não veio de agora, né? Já há muito tempo eu tenho esse empenho de estar, dentro do possível, procurando estratégias para estar compartilhando tantos conhecimentos, tantas informações, porque o mundo está necessitando de referenciais diferenciados aí para nos nortear, né? Quem é que não precisa, né? E aí eu estava exatamente um ano, gente, está fazendo um ano essa história. Eu estava fazendo uma visita para esse grande irmão que eu tenho um respeito, uma admiração fantástica, né, enorme por ele. O Stefano, estava lá na casa do Stefano, né, finalzinho de janeiro para fevereiro, e num belo almoço com o Stefano, com a família, né, preparado com todo carinho lá pela Maria, com as crianças. E aí a gente conversando da visão, né, xamânica e da alquimia, eu falei, Stefano, se a gente tivesse um espaço para a gente estar criando e abrindo essa possibilidade de compartilhar tantos conhecimentos, então seria muito legal. E aí, está fazendo algumas semanas, eu revisitei, né, nas minhas memórias aqui esse espaço e eu falei, uau, né, chegou a hora da gente, né, lançar um novo projeto e abrir essa possibilidade para as pessoas realmente aqui. Então, o Estrela Guia, ele é uma concretização que foi vislumbrado já há muito tempo, mas mais precisamente alinhada há um ano com esse irmão, que eu faço questão de soltar a minha vinheta aqui, a nossa vinheta do Estrela Guia. Então, chega aí, rapaz. Senhoras e senhores,
esse meu irmão italiano, a alma mais brasileira que eu já vi na minha vida, esse figuraça, a pessoa iluminada, irmão de jornadas aí. Para quem não conhece, né, tá aí, gente. Meu irmão, boa noite, Stefano. Boa noite. Prazer enorme estar te recebendo aqui, meu querido. É um grande prazer estar aqui. Eu tenho falado um pouco tenho falado nas lives sobre xamanismo, né? Sobre muitos conceitos que você me ensinou, né? E as pessoas falavam assim: fala um pouco do xamanismo, fala um pouco do xamanismo, mas eu não quero falar do xamanismo, eu falei alquimia. Aí eu falei, então vai na live. Com E Anselmo. aí ligou você e falou assim, Stefano, vem falar sobre o xamanismo e alquimia, Stefano. Na verdade, assim, gente, a dificuldade que eu tenho com esse grupo seleto, né, maravilhoso que existe. Eu falo que eu sou muito privilegiado, gente, porque a existência me coloca em cruzamento de trilha com pessoas realmente assim que é uma benção, né? E esse grupo de terapeutas que eu selecionei para esse primeiro momento, até o final de janeiro, né, para essas lives diárias, que a gente está com essa programação diária, e nós vamos abrir fevereiro na mesma batida aí, né? Mas são pessoas que estão realizando um trabalho tão diferenciado e altamente complexo, fica até difícil a gente selecionar um tema, não é, Stefano? É, Né? Porque é muita coisa, é muito conhecimento, gente, e eu me encanto com conhecimento. Tá certo que para quem curte Enneagrama, eu sou o 5 mental, né? Mas eu me encanto realmente com esses saberes, com esses conhecimentos que estão presentes há tanto tempo à disposição da humanidade, e eu costumo dizer que nós somos nós fazemos parte de uma geração extremamente privilegiada na história da humanidade, porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação e fundamentos, inclusive, né, esmiuçados cientificamente, e é por isso que nós estamos aqui. E esse trabalho do Stefano realmente ele merece que a gente, né, desdobre em várias sequências aí, porque é extremamente rico, extremamente rico. E já vou jogar já de cara para o Stefano, né? A pedra filosofal seria um totem alquímico, meu irmão italiano? Antes de tudo, eu quero só pedir para quem está nos ouvindo, porque sempre é bom falar isso no começo da live, porque no Instagram dá para compartilhar, tem aquele aviãozinho. Então, se você quiser convidar algum amigo, né, compartilha. Vamos passar de 100 pessoas. Já estamos em 75, vamos passar de 100. Maravilha. O Stefano tem uma coisa que eu não tenho, gente, que é essa afinidade com tecnologia, entendeu? Porque assim, né, eu estou engatinhando aí, Stefano, não tem jeito, mas gratidão, irmão, gratidão. Bota o Muito bom. aviãozinho e bora lá, vamos compartilhar. Enquanto estava falando, já mandei para 50 o convite. Você pode convidar. Gratidão, irmão, gratidão. E Muito aí, bom. meu querido? Então, vamos lá. A pedra filosofal, né? Na visão da. Porque tem aquelas metáforas, né? Que a gente encontra no Wikipedia que fala que a pedra filosofal transforma o chumbo em ouro, que a pedra filosofal te dá a vida eterna e que ela também é um remédio que cura qualquer mal, né? Então tem essas três, eles falam que quem conquista essa pedra, ele consegue essas três façanhas, né? E claro que são metáfora, né? Porque primeiramente assim, a gente fala que a alquimia cura todos os males, e é verdade, né? Porque as pessoas falam, não, mas então qualquer doença tem cura. Qualquer doença tem cura, porque a morte é uma cura, né? Para o espírito. Sim, Né? perfeito. Então, não tem como não se curar. No máximo chega aí a morte, ela pode nos libertar, né? Aí depois tem a cura do chumbo, da transformação do chumbo em ouro, que é uma metáfora para dizer que nós temos algo, uma sombra, que precisamos transformar em luz, né?
E o chumbo é a sombra, a luz, o ouro é a luz, né? Porque ele brilha, né? E depois a vida eterna, que eu acredito que tem a ver com a questão da consciência suprema do ser, né? Porque eu acredito que quando um ser ele atinge um nível de consciência muito diferenciado, ele conquista a vida eterna, né? Ele não ele tem essa consciência plena de todo o processo de vida e de morte, né? Então, ele não é uma vida eterna no sentido de corpo físico, claro, você pode até viver um pouco mais, ser um pouco mais longevo, tipo o dobro do que a média, chegar nos Uhum. 140, 150 anos, a gente sabe que tem relato de pessoas que vivem isso, né? Sim, No sim. Japão, na Rússia, e que são pessoas que estão conseguindo, né, ir além da expectativa de vida, mas sobretudo a vida eterna, né? E a pedra filosofal tem muito a ver, assim, eu gosto muito de vê-la, por exemplo, depois a gente vai fazer outra live de astrologia, né? Na sexta-feira, já vou convidar vocês, Sim, dia 29. sexta-feira à noite que vem, vamos ter live sobre astrologia e renascimento xamânico, né? E na astrologia existem 12 arquétipos, que inclusive eu hoje estava pensando sobre isso, que nessa parte dos 12 arquétipos, que tem uma ligação muito forte com o xamanismo, né? Porque você me ensinou que no xamanismo tem 4 direções, né? E na astrologia tem 12 arquétipos, só que existem 4 arquétipos que são a cruz, que seria o Sim. norte, o sul, né? O leste e o oeste, né? E aí é muito engraçado porque, segundo a alquimia, o que é a pedra filosofal? É você conseguir, assim, uma pessoa que não tem a pedra filosofal, ela tem esses arquétipos. Como eu sempre falo assim, imagina que fossem 12 espelhos. Quando você pega 12 espelhos em um quarto dodecaédrico e você conseguisse juntá-los todos simetricamente, eles vão apontar tudo pro Para meio, o né? centro. Pro centro. Se os espelhos não estão bem simétricos, eles vão ficar tudo desregulados, vamos dizer assim. Então a minha impressão é que um pouco pelos desafios do nosso mapa de nascimento, assim, a gente nasce já com um portal que vem com alguns desafios que são sendo colocados durante a vida. Um pouco pelos traumas que a gente vive durante a nossa infância, na gravidez, essas memórias que a gente carrega, esses espelhos eles vão ficando não vão ficando fora do eixo, né? E aí a gente primeiro tem que regular internamente o corpo físico, no corpo áurico, e aí a gente tem esse trabalho que é chamado de você esculpindo a pedra, né? Você voltando, Processo de lapidação, né? né? De ir lapidando essa pedra. E aí, por isso que eu acredito que algumas pessoas elas têm um momento de melhora muito rápido assim na consciência. Por quê? Porque eles é como se fosse um estágio nesse processo de iluminação, a pessoa desperta por uma coisa de vez. Por isso que eu falo que o propósito é uma coisa que não é só buscada pelo racional, mas quando você vai se lapidando melhor, naturalmente parece que a luz acende na cabeça, né? Não é uma coisa tipo só pergunta-resposta, mas é um processo de lapidação, né? Agora, você está falando uma coisa, na verdade, quando a gente fala em alquimia, nós estamos falando em algumas vertentes específicas com a mesma base de interesse, vamos colocar assim, a mesma tentativa de observar e compreender o mundo em tempos diferenciados, né? Eu, por exemplo, acabei me aprofundando na alquimia chinesa, que é a base da medicina chinesa, né? Além da psicologia, da psicanálise, dos processos de renascimento, de todo o trabalho né, científico de expansão de consciência. Eu venho de um percurso muito profundo, inclusive, né, não só no meu processo pessoal, mas profissional, integrando a medicina chinesa, as filosofias orientais com a psicoterapia. Então, para mim, essa base que está presente na alquimia chinesa e vai para os persas e vai para tantas outras nações, essas faixas de consciência que eu queria colocar para você. Existe uma abordagem muito clara
na alquimia, de que você falou ainda um pouco sobre as metáforas, né, onde esses elementos químicos seriam correlacionados a níveis específicos de consciência. E aí eu queria pegar esse gancho, Stefano, e colocar um pouquinho, até para quem não te conhece, né, e quem conhece o Stefano Alquimista, conhecer o percurso do Stefano, porque você vem de um percurso, eu me coloco aí como um privilegiado, como, né, uma das testemunhas, né, que observaram e acompanharam esse teu processo, pelo menos nos últimos anos aqui, né, que eu tenho tido essa oportunidade, mas eu sei do teu percurso anterior, você já me contou umas histórias fantásticas, né? Mas você encontra essa alquimia, né? Essa meada, esse fio da meada da alquimia, vem com isso. Em algum momento vem um cruzamento com essa questão das tradições nativas. Compartilha um pouquinho com o pessoal esse teu percurso, Stephanie, até para refrescar minha memória aqui, porque é um percurso muito lindo, cara, muito lindo. Então, quando, primeiramente assim, quando eu conheci a alquimia, vamos fazer primeiro, quando eu conheci a alquimia, Sim. foi há 15 anos atrás, né? Porque eu vim para o Brasil e eu fui fazer intercâmbio no sul do Brasil, em Caxias do Sul. E eu não, assim, na minha terra tem muita, se fala muito de alquimia, né? Se você vai em Turim, você vai encontrar muitas palestras, porque seria uma coisa esotérica, né? Um pouco como fosse o Rosa Cruz, sabe? Aquelas pessoas que se reúnem mais para pesquisas esotéricas, né? Então é muito comum lá. Então eu assim, para mim aquilo não fazia muito sentido. Aquela pesquisa esotérica não me interessava. Eu era muito cético. Aí eu vim para o Brasil e eu fui para o Sul e eu estava atraído pelo espiritismo. Então, no primeiro momento, a minha busca foi pelo espiritismo. E aí no espiritismo foi que eu acabei conhecendo pessoas que me levaram para a alquimia. Então né, isso. E depois disso, eu fui levado para a Amazônia, e aí foi lá na Amazônia que eu pela primeira vez eu experimentei ayahuasca, né? E aí eu teve um processo lá, mas assim ainda não muito, não estava muito, não pesquisei estudos sobre xamanismo. Fiz algumas experiências muito breves, mas foram muito impactantes, né? E aí depois eu parei e eu fiquei muito tempo só na alquimia. E aí depois de um tempo que eu conheci, foi um tempo que eu vivi muito a parte terapêutica do consultório. Fiquei 5 anos imergido no consultório, atendendo muitas pessoas, tendo muitas experiências. E depois eu vim para São Paulo. E aí o meu amigo Guilherme ficava me chamando para tomar ayahuasca, né? E todo fim de semana ele ia para um lugar diferente, né? E eu achei engraçado porque ele era sabe aquele cara que ele vai em vários lugares, né? E eu sou assim, eu sou um cara mais que eu gosto, quando eu vou num lugar, eu gosto de ir naquele lugar, não gosto de ficar mudando de lugar. Aí toda vez que ele me perguntava, eu jogava tarô. Aí eu falava assim, ó, vai jogar tarô. Aí eu, e aí o O tarô, tarô responde se vai ou não vai. Bem isso. é porque eu não conhecia a pessoa, só porque ele falava, é bom, mas é bom para você e para mim, né? Aí eu acabei vendo que o tarô abriu e foi bem legal, porque eu me lembro que eu tinha uma questão muito forte de um cordão, eu tinha uma questão, uma questão que depois eu consegui resolver, é, graças a todo um processo que nós fizemos nas jornadas, né? Que era um processo que eu tinha que desapegar do cordão umbilical da minha mãe, né? Que tinha uma pegada assim com o meu cordão umbilical. E aí quando aquela jornada que eu fiz, que foi a primeira, eu olhei também o mapa e era uma lua crescente, aonde eu tinha visto algum planeta que ficava na região que pegava o chakra umbilical, né? E aí me lembro se era Lua, se era Saturno, mas eu falei, nossa, esse mapa é um mapa que abre um portal para trabalhar o chakra, esse chakra onde tem o cordão umbilical. Eu falei assim, é isso mesmo, vamos lá. Eu me lembro. Aí, quando eu te conheci, durante o ritual, porque o ritual que o Anselmo faz é um ritual mais que tem uma pegada terapêutica, xamânico, mas terapêutico, né? Então, você tem uma pegada diferente, né? E eu me lembro que eu perguntei para você se é meu problema, e você deu um veredicto lá, eu achei engraçado, porque você abriu um leque, né?
Que é uma coisa que me lembra, uma sabedoria que uma vez eu comentei até numa aula, e assim, foi uma chave para muitas pessoas, né? Posso compartilhar a chave que você me abriu naquele dia? Sim, claro. Que eu falei para você que eu tinha um problema, né? Que eu acho que tem pessoas que têm um pouco esse problema, né? Que eu tinha um pouco esse problema que eu não conseguia amadurecer, né? Não conseguia amadurecer, tomar as vezes da minha vida, do meu propósito, né? Mas tinha muito conhecimento, muita capacidade, mas não conseguia amadurecer. E aí eu ficava dependendo ainda da minha mãe, né, financeiramente. E aí ele falou assim, olha, tá me parecendo o seguinte, no xamanismo tem 4 direções, né? Tem a direção sul, que é a criança, e no norte tem o ancião. E aqui no lado, o leste e oeste, tem o masculino e o feminino sagrado. Ele falou assim, o Shema falou assim para mim, se você não consegue respeitar o seu feminino sagrado, né, você não vai se empoderar do seu masculino sagrado. Porque para você chegar no ancião, você tem que primeiro se empoderar desses dois caras aqui, né? E aí você fica na criança porque você não sai desse, consegue orar esses dois caras, né? E se empoderar deles para poder subir, né? Lá em cima. Foi muito engraçado. Aí, tipo assim, ele falou isso, jogou aqui, ó. Aí, assim, parecia uma fala muito bonita, né, e tudo mais. Mas eu não imaginava, assim, que eu fiz um processo que durou em torno de 2 anos, assim, de jornadas, né? E muitas jornadas, porque eu era muito fiel a todas as jornadas. Então, a cada 15 dias eu estava lá. A cada 15 dias eu estava lá, né? E foi muito engraçado, porque no final do processo apareceu exatamente isso. Apareceu esse feminino sagrado, apareceu esse masculino sagrado do jeito que ele tinha falado. Apareceu direitinho no final da história. E eu chorei por. Teve até que fazer sessão de acupuntura para parar de chorar. Porque eu não conseguia parar de chorar pelo processo, né? E teve uma informação que, inclusive, eu falo hoje no curso que eu dou, que tem um curso que eu dou aos meus alunos, que é o curso principal que a gente dá, né, no nosso trabalho. E aí tem uma informação, me veio assim, é uma informação, eu não vi isso na internet, não tem ninguém que fale dessa forma, né? Alguém fale, talvez fale da ferida de alma, talvez, a ferida principal. Mas aí durante eu estava lá em Itu, me lembro, me veio uma informação, né? É, que eu comecei a desenhar um monte de cruzes no caderno que eu tinha, e eu escrevi essa palavra, ferida mortal, né? E aí eu uso essa palavra até hoje. Por quê? O que é a ferida mortal? É uma ferida que ela te fere mortalmente, como se fosse aquela ferida que você conta na metáfora do curador ferido, né? Do O, Kiron. do Kiron, né? Kiron. Isso. Então, é uma ferida que, assim, ela tem que estar ali, porque ela que desperta teu propósito, ela que desperta o mecanismo de sombra e luz, né? E aí, assim, eu percebi que quando, naquele nascimento xamânico que eu fiz no Equinócio de Primavera, que eu desci lá embaixo e foi muito profundo. Eu me lembro, você tem uma ideia, até contei para uma minha amiga psicóloga de Fortaleza, que 3 dias depois eu teve um sonho, e no sonho eu fiquei lembrando da música do ritual, que é aquela música Madre Pérola, sabe aquela música de Iemanjá? E aí, e aí no sonho veio a música. Eu falei assim, nossa, assim, mas a gente que estuda assim sonho, tudo, você lembrar de uma música no sonho, você estava num nível muito hard. Entendeu? É muito forte. Assim, você falou assim, estava forte o negócio, então, o sonho, né? Então, assim, realmente, e aí depois assim, eu percebi realmente que, assim, nesse processo, você conseguiu me conduzir mesmo porque assim, eu era um cara assim que era muito, eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade de descer nas suas sombras, né? Algumas pessoas têm mais Sim, sim. facilidade, né? Mas eu era muito teimoso assim, sabe aquela pessoa racional que não, assim, às vezes algumas tem muitas pessoas racionais que se acham meio sem sentimento, mas na verdade não é que a pessoa não tem sentimento, é que a pessoa recusa o sentir. E a gente entende isso também nos estudos que a gente faz, né, com a Selma. Eu estudei muitas coisas que eu entendi o porquê que eu não conseguia sentir. Às vezes eu fazia o renascimento, né? Aí o renascimento ia até um certo ponto e depois a minha mente racional conseguia travar até o renascimento, né?
para não descer lá, porque era muito difícil para mim ir lá. Então, para mim foi muito importante essa técnica que eu quero que você fale um pouco desse renascimento xamânico, a gente vai falar também um pouco na sexta-feira, mas essa técnica para mim foi muito profunda, por quê? Porque eu percebi assim que utilizando essas técnicas, juntas, eu consegui realmente vencer o meu irracional e descer aonde não tinha descido. Até a minha psicóloga falou: você tem certeza que você quer? Não é obrigatório. Se quiser ficar onde você Uhum. tá tudo bem. Eu falei Sim. assim, não, mas eu não aguento mais. É, uma das coisas que eu acho muito importante a gente compartilhar, né, Stefano, que nós temos que ter todo o cuidado e empenho de quebrarmos o senso comum. Né? São aquelas coisas que são ditas, né, repetidas de uma forma automática e que muitas vezes está distante de uma compreensão um pouquinho mais refinada, ou muito mais refinada que seja. E quando nós falamos dessa parte da estrutura psíquica, que tem suas habilidades, mas também tem suas dificuldades, suas limitações, suas resistências, as resistências, né, o Freud e Jung, né, deitam e rolam quando vão colocar, né, os mecanismos de defesa para que não haja o contato com um núcleo mais profundo, e esse núcleo mais profundo é o núcleo mais fragilizado que nós trazemos na nossa estrutura de personalidade. Dentro de algumas abordagens, como no processo Shukodependence, nós chamamos desse núcleo da criança interna. E eu chamo, sim, de feridas de alma, porque são registros que nós trazemos dentro desse registro akáshico que muitas vezes estão se repetindo na vida atual, mas que realmente nós trazemos de toda uma ancestralidade de alguma forma. E quando nós vamos estudar, por exemplo, aprofundar no Enneagrama, as estruturas de personalidade, as 9 possíveis estruturas distintas de personalidade, nós vamos ter 3, né, tipos de personalidade que são os mentais, 3 tipos de personalidade que são os emocionais e 3 tipos de personalidade que são os instintivos, né? E aí cada um tem sua forma de atuar mais marcante no mundo e suas resistências maiores, realmente. Então, para algumas pessoas, né, já vive no mundo, no universo emocional. E tem outras pessoas que só vivem e filtram tudo o que acontece no mundo através do mental. Né? Tem aquela que não filtra nem através das emoções, nem através da mente, e é o puro instinto reflexo, a questão dos instintivos. Né? O que eu acho muito lindo nessa possibilidade das tradições nativas, e aí esses processos de expansão de consciência, nesses 20 anos que eu estou completando, esse ano 2021, são 20 anos à frente dos grupos xamânicos, nós percebemos o quanto esses estados possibilitam que, através do empenho, né, através da dedicação, e é que eu falo, quando vem esse processo de transformação realmente por merecimento, você consegue fazer com que, independentemente dessa estrutura e personalidade, essas possibilidades, de fato, elas aconteçam através dessa transmutação, desse processo de expansão de consciência. E é por isso que eu fiz essa introdução, né, colocando essa metáfora dos metais, do ouro, do cobre, do bronze, e com esses níveis de consciências gradativos que nós buscamos, e nesse sentido, tanto o próprio xamanismo, ele pode ser compreendido realmente como um processo alquímico, né, no que diz respeito a essa elevação dos níveis de consciência, porque eu gosto muito dessa correlação, né, dessa ideia de associarmos a nossa história como um livro, né, com muitos capítulos. Às vezes, no canal aberto, isso era mais comum, né? Hoje está todo mundo mais na internet, na Netflix, né? Mas você chega, né, liga a televisão, está passando um filme, está lá na segunda, terceira parte, eu vou assistir porque gostei do ator aí.
e de repente chega lá no final você fala assim, uau, que legal, mas não entendi direito a história. Guardado as vidas proporções seria chegar e falar para você, falar assim, olha, encontrei esse livro em um sebo, Stefano, e é um livro fantástico, é a tua cara, você vai adorar, só que tem um detalhe, ele é muito velho, e o primeiro capítulo não tem, ele descolou, né, mas você vai curtir, você vai lá ler, vai falar, legal, mas está faltando alguma coisa. Com relação ao processo de desenvolvimento pessoal, não é diferente. Porque nós trazemos um percurso que todo mundo, estou falando dessa vida, tá? Que todo mundo ao redor acompanhou, que é a chegada de uma criança, todo mundo se encanta com ao redor daquela barriga, e de repente são 9 meses de uma odisseia de desenvolvimento, de acontecimentos, e de repente você tem a chegada, e aí é interessante, né? Fez-se a luz, a mãe deu a luz, né? A nossa chegada, ela é associada simbolicamente à chegada da luz. Olha que forte que é isso, né? E você vai ter todo um percurso de cuidados no período que se segue a esse nascimento, e depois de alguns anos, de algumas décadas, nós não sabemos detalhes, muitas vezes básicos, desse primeiro capítulo. E é a fase principal de captação de estímulos, de percepções, de impressões do meio, seja do meio da concepção, do contexto da concepção, do meio intrauterino, do parto, do pós-parto, da infância, a fase de latência, da puberdade, que vai nos fazer com que desenvolvamos estratégias de mecanismo de defesa, porque eu não quero sofrer de novo, e aí vem os padrões de comportamentos limitantes, restritivos, né? E aí nós ficamos arraigados nesses comportamentos extremamente angustiantes, que são nossas neuroses, nossas fobias, nossas manias. Uma parte nossa deseja essa mudança e outra parte resiste a essa mudança, porque essa miséria que eu conheço agora, esse desconhecido, esse novo, eu não sei o que você está falando. Tá? E aí vem esses recursos, esses conhecimentos ancestrais, possibilitando esse acesso a esse mergulho, a essa imersão, dentro de um espaço extremamente seguro, e aí você tem essa possibilidade da ressignificação. Então, pegando o gancho que o Stefano coloca aí, da abordagem do renascimento xamânico, nós aproveitamos a neuropsicoativação da medicina da floresta dentro do processo xamânico. Em algum momento insiro a dinâmica do renascimento, que é a respiração holotrópica, a hiperventilação, por si só aumenta a taxa de oxigenação, reduz a de CO2, isso já é um processo de expansão de consciência, com possibilidade de acessar esses conteúdos mais profundos, junto com a regressão induzida. Então, quando eu somo recursos, eu também multiplico a possibilidade de que a pessoa possa acessar alguma coisa nesse espaço mais profundo, nós estamos falando principalmente de traumas, e se reorganizar diante desse fato e assumir uma postura diferenciada na vida a partir dessa experiência. E aí, meu irmão, vem o cruzamento. Você lembra que carnaval foi que você teve lá, Stefano? Você lembra quanto tempo foi isso? Mas foi o primeiro? Qual foi o seu primeiro carnaval O com a primeiro gente? foi aquele que eu fiz no Aras. Sim, você lembra que não foi? Eu acho que eu não sou muito bom de ano, mas 2021 agora, 2020, 2019, deve ser 2016. 2017. E 2017. é isso que mais me encanta. Nós nos conhecemos em 2016 e você foi para o carnaval em 2017. Não, eu Né? acho que foi 2000, não foi 2017 que eu fui? Em 2017 você foi, nós nos conhecemos em 2016, né, e em 2017 você esteve no carnaval, né? Foi o Ah, primeiro tá. retiro, foi em 2017. E aí, esse processo de maturidade de nível de consciência que você relata através dessa integração entre esse masculino e feminino, e eu me lembro do processo do Stefano, vou abrir aqui um pouquinho, né? O Stefano, assim, eu olhando, né, o grupo todo é monitorado pela minha equipe o tempo todo nos trabalhos de imersão, né, seja no carnaval, nos outros, como nós tivemos agora, inclusive, na Chapada dos Veadeiros, em novembro. E então é monitorado o tempo todo. E eu avisei o pessoal, falei, equipe, né?
olho redobrado no Stefano, né? Porque assim está num processo profundo, né? E aí é muito lindo porque a partir dessa experiência você vislumbra um salto quântico nessa abordagem com relação à alquimia. E aí eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está aí, Stephanie, porque é, né, te leva a essa posição hoje de ser um referencial da alquimia. A gente pode falar internacionalmente, com reconhecimento internacional, né? E a gente está falando de todo um percurso anterior, mas com esse cruzamento que dá esse salto quântico realmente para o Stefano, o terapeuta, se apropriar desse masculino, desse potencial, né? Integrar com esse feminino, né? E com essa conexão entre essas quatro direções aí, promover esse salto quântico. Compartilhe um pouquinho esse percurso, querido. Sim. Então, quando todo o período anterior, né, o que eu percebi assim, né, que eu durante os anos anteriores a essa experiência, porque para mim assim, eu conheci o Anselmo foi assim, eu fui numa jornada breve, né? Em seguida, teve um curso de renascimento, uma, uma formação Formação presencial de renascimento, né? Onde inclusive eu pude treinar, entender bem o que era o renascimento. E de toda a seguida tinha técnica de essa vivência, respiração, todos os fundamentos, a né? técnica, isso. E aí em seguida tinha essa vivência, que era uma vivência muito assim, que tinha um caráter muito espiritual, né? Tipo com uma pegada muito espiritual de terapia, porque o Anselmo também ele aplica algumas dentro desse tratamento xamânico tem uma parte de terapia de vidas passadas também, né? Eu nunca tinha feito nada disso e eu senti muita vontade de e assim fazer essa vivência mais porque renascimento é uma vivência de autoconhecimento, de trabalhar a criança, mas o renascimento xamânico ele tem uma pegada mais profunda, né? Vai mais. Uma pessoa, uma minha amiga me falou: "Ah, eu já conheço o ritual xamânico, conheço o nascimento, então já conheço". Não, você não está sabendo. O que tem lá é diferente, né? Não é a mesma coisa. Um pouquinho, né, Bruno? Um pouquinho, né? Ela Não é. conhece realmente, com certeza conhece, né? É. Mas E aí assim, foi interessante porque eu vinha de toda essa experiência. Primeiro que assim, a minha pegada na alquimia foi uma pegada um pouco radicalista, porque no primeiro momento, eu fui muito assim, focado só na alquimia e eu não abria o leque, focava só naquilo. Por um lado foi bom porque eu fiquei memorizei bem as coisas, né? O fanático, ele tem um lado bom, que ele fica obcecado, ele tem aquele comportamento obsessivo, né? Então eu dominei a alquimia, só que a um certo ponto eu comecei a virar burro. Eu falo assim, o fanático vira burro, porque ele começa a fechar o leque, né? Então uhum. ele não faz as conexões, né? Aí, a certo ponto, eu comecei a abrir o leque, comecei a abrir devagarzinho, e eu percebi realmente que quando eu conheci o xamanismo com você e o renascimento, aí que o leque abriu, porque daí eu comecei a fazer as conexões, seja daquilo que eu já conhecia com aquilo que você me trouxe, mas também através eu percebi assim, a minha impressão foi que a medicina da floresta me ajudou com várias conexões neurais, então eu percebia que melhorava a minha inspiração. O renascimento abria o meu potencial. Para vocês terem uma ideia, assim, eu teve uma experiência no primeiro, eu já fiz vários renascimentos xamânicos, né? Acho que eu fiz mais de 5 ou 6, porque eles são Muito feitos mais, muito mais. mais do que isso, né? Ah, são todos, são pelo menos 5 por ano, né? Cerimônias de solstícios, equinócios e carnaval. 5 por ano, 17, 18, 19, 20, né? De 15, 16 com chapada, mais alguma coisa lá para o Chantal. De 17, acho que você já tem pelo menos aí uns 12. Pelo menos, né? Mas assim, esse primeiro que eu fiz foi muito forte, porque é engraçado, porque tem uma trilha, né, desse nascimento, e na trilha tem uma parte que ficava mais forte, assim, né? E nesse tem uma parte onde se aprofunda no propósito. E naquele momento, assim, foi muito incrível, porque eu fiquei assim. Porque, vamos lá, vamos fazer um exemplo, né?
Porque eu já tinha muita consciência de muitas coisas, mas uma consciência mental. Não era uma consciência que tinha digerido, entendeu? Era tudo, é como se eu tivesse tudo no mental. E assim, me lembro que eu fiz uma leitura com um meu amigo Franco, que ele gosta de leituras diferentes. Ele tinha me pedido para assinar meu nome num papel, e depois ele pegou esse papel assim, abriu, e tinha um cara que era, parecia a figura da criança com uma bagagem escolar. Entendeu? Tipo, um cara cheio de coisa, mas assim, tudo na mochila, entendeu? Tipo, precisa. E eu não tava conseguindo me coordenar nesse processo, né? Por quê? Porque faltava, assim, tinha muito conhecimento, muito conteúdo, até alguns trabalhos feitos terapêuticos, mas não, assim, estava faltando uma consciência desse processo, uma consciência maior, sabe? Assim, algumas sombras que eu não conseguia enxergar. Tipo, o meu ego ainda tinha, parecia que tinha uma parte do meu ego, da cápsula do ego, que estava assim, coraçuda, entendeu? Não tava conseguindo atingir esse lado. Então eu consegui pegar muita coisa, mas ainda tinha uma fortaleza ali, né? Tinha uma fortaleza que não deixava. Então foi muito, porque assim, para mim foi a gota que precisava para transbordar o copo, entendeu? Foi uma coisa assim. Então quando eu fiz o Renascimento uma primeira vez, eu me lembro que a um certo ponto eu teve uma visão. Eu posso contar de visões? Posso contar? Claro, fica à vontade, o processo é teu, meu sigilo eu mantenho aqui. Sigilo terapêutico não quebra, você pode. Então, o que eu senti? Eu vi, assim, na alquimia tem um símbolo assim, que muita gente acha que é dos Illuminati, mas não é. Que é o triângulo com olho. O triângulo do olho, na Isso. alquimia, é o Empyreum, que representa a força do espírito, a luz do espírito, né? É a luz da inspiração divina, que é triangulada, que é um triângulo, porque o triângulo, ele rege, né? Ele tem força, né? Então, veio uma teia de Imperium, uma teia de triângulos, assim, cheio de olhos, e essa teia ela pulsava, assim, pulsava, e eu sentia que aquilo era Deus, sentia que aquilo era o Criador, era o grande Espírito, para mim, assim. Era o grande Espírito na visão da alquimia, assim, de alguma forma, assim, aquilo estava me olhando, pulsando em mim. E aí veio essa pergunta, né? Qual é o meu propósito, né? E aí eu sempre achava que o meu propósito era ajudar as pessoas a encontrar o propósito, mas assim, eu desconfiava um pouco dessa coisa. Por que que eu desconfiava? Porque eu me formei como alquimista numa escola onde todo mundo, assim, o meu maestro de alquimia, o João Aleixo, fala o quê? Ele fala, o alquimista tem um grande propósito de ajudar as pessoas a encontrar o seu porquê, né? Então, esse é o grande porquê da alquimia. Não é só curar uma doença, não é só... Mas é encontrar o porquê. Então, eu penso, você concorda comigo? Se eu sou um dos 5.000 alunos que se formou, tipo, todo mundo que entra lá recebe essa missão. Então, essa é uma missão que o João me deu ou uma missão que eu tenho de vida? Por isso que Uhum. eu não me convencia, porque nesse missão racional, então eu ficava assim, ficava na dúvida, né? Será que é isso mesmo, né? Então eu ficava nessa coisa. E aí, então, mesmo que eu soubesse que tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia era para isso, eu ainda não tinha digerido no peito. E aí, aquele momento, assim, aquela luz, aquela teia triangular, começou a falar para mim. Sabe? Tipo assim, parecia um negócio, sabe? Quando Jesus foi batizado, e aí Jesus, sabe, desceu das nuvens, parecia um negócio daquele, sabe? Aí eu senti, assim, a voz falando: o seu propósito é um dos mais lindos propósitos que existe na face da Terra, que é despertar o propósito. Assim, né? Então aceita que é isso mesmo, né? E ainda veio uma frase assim, porque eu ficava me boicotando, porque eu já tinha uns projetos em mente do que eu queria fazer, assim, de trabalhar na internet, né? E do jeito como eu queria fazer, era provável também que eu ficasse bastante famoso, né? Nesse propósito, né? Então, assim, eu não queria, assim, eu nunca perguntei ao Joel se eu podia fazer isso, sabe? Eu nunca perguntei ao Joel, posso fazer isso? Porque é uma coisa de que vai perguntar um negócio desse, parece uma criança, né? Você não pode perguntar isso, né? Aí eu pensava assim, aí veio a pergunta, né? Mas e o João? O João pode se incomodar se eu ficar muito famoso assim? Será que o João vai se incomodar? Que era a minha maior
preocupação era essa, tipo, se o Joel... Porque o Joel é meu maestro, não quero que meu maestro seja contra o que eu estou fazendo, né? Aí é engraçado, assim, a voz falou assim, se você, sempre que você estiver falando da alquimia, você falar quem é o seu maestro, né? Se você sempre reconhecer que ele é o seu maestro de alquimia, você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder, né, fluir o que você quiser, porque ele vai ser muito feliz porque você está ligando a gratidão, né? E aí, assim, aí na hora eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Por que eu não tinha pensado nisso? Tão simples, né? Era tão simples. Mas aí é o momento eu gosto dessa ideia de traduzir esse despertar, né? Esse, esse vislumbre dessa consciência maior, né? Realmente como uma revelação, destino, né? De encontro com o destino. Porque aí o que acontece, nitidamente, é o encontro com o teu destino, com a tua missão de vida. E aí você dá um salto quântico fantástico, né? E você vira essa referência, né? E a gente está aqui com 21h46, Stefano, o tempo passa rápido demais nessa internet, né? Quando o papo é bom, né? Mas compartilhe com as pessoas qual que é o teu projeto hoje, né? Como que ele está estruturado, né? Gente, esse cara acorda, né, para ter grupos às 5 horas da manhã. Vocês não estão entendendo, né? Fala um pouquinho desse teu momento aí, do que você está oferecendo nesse mundo de propósitos para essas pessoas, Stefano. Sim. Então, é muito interessante porque assim, logo depois que eu descobri a ferida mortal, né, e aí a gente, eu desci lá no fundo do poço, aí deu o processo de reconstrução, de voltar ao normal. E depois que eu voltei ao normal, eu comecei a conectar com o meu propósito mesmo, e aí começou a vir uma informação que eu tinha que criar um grupo de WhatsApp e tinha que chamar de 9 dias para o propósito, porque eu estou seguindo o 9 porque eu gosto de honrar o Tesla, né? Então, Uhum, sendo que o sim. Tesla era um cara que ajudou muitas pessoas, sempre foi um doador, né? Uma pessoa humanitária, né? Que queria ajudar as pessoas. Então, eu usei o 9, né? 9 dias para o propósito. E ficou assim um tempo. Durante um tempo, eu fazia as aulas às 8 horas da noite e eu deixava a gravação por 24 horas. E era um curso de um padrão. E aí eu fui fazendo umas 10 vezes esse curso, que era 9 aulas gratuitas, num grupo de WhatsApp. E ali passaram-se umas 25 mil pessoas em grupo de WhatsApp durante um ano vinte e e... cinco mil pessoas em um ano. É. Senhoras e senhores, atentem para o detalhe dessa criatura. Em um ano, 25 mil pessoas. Vamos lá, vai. Daí depois eu teve uma ideia de mudar o nome, porque no último Carnaval Xamânico me veio essa palavra prisão astrológica, né? Me veio essa palavra prisão astrológica, porque eu falei, é legal, né, a palavra prisão, porque a gente está numa prisão, mas prisão é muito Sim. fechado, a astrologia é mais aberta. Aí, afinal, eu chamei de 7 prisões astrológicas, eu rebatizei 7 prisões astrológicas e mudei o formato do curso, porque eu senti, eu tive uma intuição que, sendo que, assim, porque eu sempre no gratuito, eu quero tentar entregar o máximo que eu puder. Mas eu acredito que assim, não é uma questão só de a gente querer entregar. Porque se a gente entrega algo muito valioso e a pessoa não faz um sacrifício, a pessoa ela pode carregar um conhecimento muito forte, mas ela não fez um sacrifício, ela não aproveita. Então eu falei assim, Uhum. se eu a certo ponto a gente vai ter que cobrar algum valor para esse trabalho, né? Mas se eu quero trazer uma doação linda, eu crio uma regra para que gere foco nas pessoas, dois, gere sacrifício. Então a pessoa tem que acordar às 5 da manhã. Aí me veio essa intuição, aí eu fiz a aula inaugural às 8 horas da noite para explicar a regra, e tinha 1.100 pessoas ao vivo às 20 horas da noite, e aí eu falei, será que se 500 pessoas acordarem às 5 da manhã já é um bom resultado, né? Mas eu fiquei assim, fiquei com medo, sabe? Será que eles vão acordar? Meu, quando eu acordei no dia seguinte, às 5 da manhã, tinha 1.000 pessoas ao vivo.
E o que que é oferecido hoje nesses teus grupos, nesse teu projeto principal? A gente sabe que tem outros aí, né? Mas Eu peguei uma teoria de Paracelso, eu peguei uma teoria paracelsiana, né? Paracelso acreditava que se você tem uma técnica fácil de melhorar nossa conexão com o propósito, que é o seguinte: para que minha propósito é a nossa predestinação, né? Então, como é que eu me conecto com a minha predestinação, né? A predestinação, ela vive, segundo a alquimia, atrás do coração, que não é no coração, mas é atrás do coração. Atrás do coração tem a asa do anjo, que o anjo parece chamava de corpo celeste. Era o corpo celeste. Corpo celeste, o oitavo chakra humeral. E esse chakra, ele fica aqui atrás, trabalha como uma leminiscata, e ele trabalha com luz branca. E sendo que ele trabalha com luz branca, para que ele possa funcionar, ele precisa da dinâmica das sete cores, porque são as sete cores juntas que fazem a luz branca. Então, se eu conheço, se eu acho, se eu vejo uma mulher bonita e me apaixono platonicamente, eu nunca vou carregar isso na minha alma, porque ficou só na minha cabeça, né? Como também aquele que faz uma aventura física instintiva, mas não tem uma experiência completa. Então, qualquer pessoa, coisa que a gente faça na vida e que não tem sete cores, não vai para nosso corpo celeste, que é o corpo astrológico, né? Então, praticamente, me baseei sobre essa teoria e eu falei, bom, mas as pessoas não sabem direito, porque a noção de chakra hoje em dia é muito fraquinha, assim, né? A gente faz no curso de yoga, não tem muita explicação. E a alquimia é craque nessa coisa de chakra. Aí eu sintetizei um curso, foi muito legal, porque eu peguei todas essas dinâmicas que você me ensinou. Sabe, não sei se eu te contei isso, sabe como é que eu recebi a ideia do curso? Porque eu criei um grupo de WhatsApp, aí em 2 dias os grupos lotaram. Na primeira vez que eu fiz, tinha 2.000 pessoas, assim, 1.600 pessoas. Em 2 dias, eu não sabia nem o que eu ia falar no curso, não sabia ainda o conteúdo, há 2 anos atrás, né? Aí, sabe o que eu não sabia? Eu entrei na ducha, coloquei uma música xamânica, esse tipo de. Sabe aquelas músicas de peyote, aquela bem assim. E eu comecei a fazer uma Kundalini Meditation, né? No banheiro, assim, de manhã cedo, assim. Aí o negócio veio, assim. Começou a vir, assim. Você vai falar de cada chakra e da sua conexão, do assunto do chakra e da sua conexão com o propósito. Então, por exemplo, primeiro chakra, a sexualidade e a sua conexão com o propósito. O segundo chakra, a sensualidade e a sua conexão. Terceiro chakra, o dinheiro, ou então a realização material e a sua conexão com o propósito. Ou então as emoções. Aí eu falei, meu, dá para criar 7 temas para cada chakra se eu quisesse, né? Porque dá para colocar um monte de assunto. E aí eu escolhi alguns temas e aí durante a dinâmica do curso começou a vir umas informações que eu não sabia. Aí eu comecei a entender, durante o curso eu comecei a entender o que era canalizar, porque eu nunca, tipo assim, teve uma hora assim, na aula 3 que eu falava do dinheiro, me veio como uma informação do porquê que eu tinha que ser gratuito, porque o dinheiro às vezes ele pode ser sagrado, mas ele pode ser profano. Então sim, sim. a gente precisa aprender a desprender-se, né? Então, quando eu fiz aquele ato de amor, de entregar tudo que eu sabia, tipo assim, eu fazia, naquela aula, eu entregava tudo porque me ensinaram, alguns meus professores que me ensinavam a dar aula online, me ensinaram assim, você dá uma coisa gratuita, mas dá pouco. E no final do negócio você vende alguma coisa. As pessoas falavam assim para mim. E eu não gostava muito disso. Gostava muito de entregar algo, mas de vender eu não gostava. Uhum. E aí eu ficava preso. Aí quando eu obedecia a regra, né, os meus amigos falavam, você tá louco? Você tem tanta gente assim, você fica quieto que eu vou fazer do jeito que estão me dizendo. Eu vou, eu vou ouvir o comando. E aí assim, eu fui falando assim, ó, eu fui falando, eu me lembro que no final da aula eu fiquei 1 hora tentando entregar tudo que eu sabia daquele assunto, sem querer vender nada, só entregando de coração, assim. Quando terminou a primeira aula, pareceu que o meu coração cresceu de 2 vezes, assim, sabe? Tipo, aí na segunda aula, aí na terceira aula, aí começou a vir informações que eu não sabia, aí começou a vir um monte de coisa, e aí eu comecei a perceber que eu tinha a capacidade de ter um conhecimento ilimitado, porque eu abro a live e começo a falar e vem coisas que
eu comecei, eu faço a live, mas as minhas lives eu assisto até reassisto. Antigamente eu não assistia as minhas lives porque eu achava uma chatice, né? Mas hoje eu reassisto porque eu aprendo comigo mesmo, assim, é uma coisa É linda, que a assim. gente chega em um nível, nessa expansão de consciência, uma coisa é você dar aula sobre conhecimento, e outra coisa é canalizar esses conhecimentos, né, Stefano? E a gente se surpreende realmente, né, com essa exposição, porque é uma canalização e tem hora que a gente precisa rever nossos vídeos mesmo, né, para que a gente possa aprender um pouquinho, né, porque não é nosso, né, é do universo, né, isso é muito forte, isso é muito forte. É incrível. E você comentou essa questão aí só abrir um parênteses pedindo permissão para você, né, dos grupos do WhatsApp, né, eu também estou reativando os meus grupos, né, e embora esses encontros desse projeto do Estrela Guia eles estão abertos aqui, nós vamos fazer alguns encontros específicos nos grupos do WhatsApp com os nossos convidados para aprofundar em temas específicos, tá? Porque às vezes fica muito, né, aberto aqui, né, e já é difícil às vezes entender algumas coisinhas para o leigo. E a ideia do grupo é que a gente possa estar fazendo esse aprofundamento. Então, né, quem, né, achar e entra em contato no particular depois, né, eu adiciono, são grupos silenciosos, né, Stefano, aprendi isso com o Stefano, né, grupos silenciosos, então só para que os coordenadores possam estar passando os links aí dos encontros, tá bom? Meu irmão, 21h56, né, tem algumas perguntas aqui, eu não sei se o Insta vai travar a gente ou não, né? Que normalmente dá uma horinha aí, às Ele vezes não trava mais, ele desaparece. não trava Não- mais. Ele não Ah, não está trava travando mais. mais? Por Não. isso que com a Nádia Leitão, essa semana na quinta-feira, na abertura, a gente teve uma hora extra, então, aí, né? É, sei que muita gente aqui, que está presente aqui com a gente agora nessa live, vendo a tua rede de contato, mas tem muita gente que está dando uma olhadinha que não te conhece. Antes de qualquer coisa, deixa teu contato para as pessoas te encontrarem aí. Como é que faz? Stefano Gradi Alquimia, né? Eu vou colocar aqui. Comentar. Stefano Gradi Alquimia. Né? Porque vale a pena, a gente conhece o trabalho do Stefano, realmente é assim. Eu me emociono, Stefano, né, já falei para você várias vezes isso, né? E não só com você, né? Com esse time que carinhosamente atendeu o meu convite para esse projeto do Estrela Guia. Mas eu me emociono, gente, porque isso que o Stefano coloca como propósito de vida, em algum momento eu também encontrei no meu processo de busca. É, e hoje, realmente, se eu precisar dedicar 24 horas por dia, a gente está aqui. Se precisar levantar 5 da manhã, 4, 3, né, Stefano, a gente está aqui. Porque é muito além, né, daquilo que a gente possa enquadrar como, por exemplo, um valor financeiro, né? Porque tem a ver com missão de vida realmente. E quando eu testemunho esses florescimentos a partir daquilo que a gente pode oferecer enquanto facilitador, porque a gente não faz nada, né, meu irmão? Eu falo que, né, nós somos multiplicadores, né, de alguma coisa muito além da figura do Anselmo, do Stefano, né? É muito além de tudo isso. Isso que nós oferecemos não é nosso, né? Não é nosso, né? Faz parte de uma ancestralidade, faz parte de uma egrégora, faz parte de frequências específicas de níveis de consciência e aí a alquimia, nesses processos xamânicos de expansões de consciência, esse fundamento de que essa estrutura do universo está muito mais desse material que a gente possa estar observando aqui, é muito forte. E quando você encontra um trabalho que floresce na velocidade, né, né, dentro do xamanismo nós temos o conceito da sacola de talismãs. O que é isso? É um referencial sobre uma representação arquetípica
sobre nossos apoios, nossos aliados, são aqueles conhecimentos, é tudo aquilo que a gente encontra no nosso percurso pessoal, e o índio tem essa representação concretizada na sacola de couro do viajante, onde ele vai colhendo ali a erva que ele encontra, o irmão dos seres de pedra, das plumas, ele sabe que em algum momento isso vai ter um fator fundamental em determinada demanda que possa surgir lá na frente. Então, você se apropria dessa sacola de talismãs que você traz, né, de pelo menos, como você diz, há 15 anos, né, transitando pela alquimia, sendo chamado por essa trilha alquímica, e realmente, quando tem esse cruzamento com as tradições nativas, você tem esse salto quântico e se torna, com todo o merecimento da existência, uma referência, né, nesse alinhamento de propósitos para as pessoas. E eu me emociono porque, de uma certa forma, é a nossa missão. Né? Quando eu vejo alguém tendo esse alinhamento de missão de vida, realmente é um presente da existência. É um presente da existência. Eu falo que nós somos muito abençoados nesse sentido, né, meu irmão? E, e possibilitar, né, esse espaço para que a gente possa compartilhando para as pessoas, né, que muitos aqui com certeza, né, que não só que estão na live aqui agora, mas que vão assistir depois. A gente tem um monte de gente falando assim, não vou poder estar no horário, mas vou assistir depois, né? Entender esses nossos percursos, de como isso se formata, como isso vai se tomando forma, e dentro de um espaço com muita presença de consciência, né? Porque por mais que a gente dê umas viajadas, dê uma delirada e vou vislumbrar isso, e de repente é aquilo e tal, mas o tempo todo, né, com esse embasamento, com esse pé no chão, nesse trânsito, porque senão as pessoas é uma forma de você dar o devido lugar, seja às tradições nativas, ao conceito de xamanismo, ao conceito da alquimia, né, de fundamentos muito sérios e profundos, e não em simples devaneios, como preconceituosamente muitas vezes são colocados. Não é isso, Stephanie? Porque existe esse preconceito, existe o senso comum, existe a superficialidade diante de tradições, porque quando a gente fala em alquimia, a gente está falando em antropologia, química, física, biologia, né, espiritualidade, todo esse contexto, né, e não é só uma viajada na maionese, né? São estudos extremamente profundos, não é isso? Sim. Então, assim, eu fico emocionado, velho. Tem jeito. Fico emocionado mesmo, cara. Não tem. É muito lindo esse espaço. Eu acho que tem uma galera com dúvidas aí. Aliás, vamos abrir espaço, já que não está nessa rigidez do horário e da uma hora. Se você quiser colocar alguma pergunta, alguma dúvida aí, já tem algumas coisas aqui, Stefano, deixa eu só puxar aqui de novo, né, para a Tem uma gente pessoa ver. que perguntou, que ficou curioso, uma pessoa falou assim, que queria saber como faz, porque tem alguma pessoa que está interessada no renascimento xamânico, né? Tem um momento mais precioso, mais profundo do ano para fazer é no Carnaval Xamânico, que vai ter agora, logo em seguida, né? Porque é fevereiro. Então, como é que a pessoa faz para se inscrever, para saber mais informações sobre o Carnaval Xamânico? Entre em contato no particular, ainda tem algumas vagas, o grupo está reduzido, tem todo um protocolo de segurança por conta do Covid, a gente está com essa consciência, permanecemos, né, com as atividades suspensas presenciais. Aliás, o Shen Tuck em Tu tá desmontado, né? Só estou com os atendimentos de psicoterapia online, mas em setembro eu senti de coração, depois daquela rigidez do outono e inverno, né, aquela coisa terrível, pandêmica. E aí quando veio a flexibilização, e primavera é a estação dos novos movimentos, né? E eu senti de coração que a gente teria que, para fazer uma nova formatação, veio a parceria com o sítio Verona, em Mogi das Cruzes, um formato totalmente diferenciado, ao invés de salão, ao ar livre, ao invés da noite, virando a noite com 12, 15 horas de jornada, durante o dia, apresentação do grupo pela manhã até as 22h30, e principalmente com protocolo de biossegurança, né?
Então, tem sido assim nessas jornadas mensais que nós fazemos lá em Mogi, e foi assim na jornada da Chapada dos Veadeiros, né? Inclusive o Stefano esteve lá com a gente também. Não tinha como, né, meu irmão? Né? Primeira jornada da Chapada, depois de tanto tempo não vai com a gente para a Chapada, né? Pelo amor de Deus, né? Foi fantástico realmente o grupo ali. Quando eu fui para E, o pessoal que viu que fui para Alto Paraíso, eu fui por causa que o Anselmo foi para lá e fez a jornada lá xamânica, né? pois é, né? Então foi realmente. E aí surgiu esse projeto realmente da gente, né, deslocar. É, estamos acompanhando com todo o carinho e com toda a dedicação, todo esse movimento dos cuidados aí com relação à pandemia, mas o projeto das jornadas na Chapada, ele veio para ficar. Ele veio para ficar pelo menos a cada 2 meses, aí assim que normalizar ele novamente, né, nós vamos estar com as jornadas na Chapada. A ideia é que, né, que a gente possa trazer gente do mundo inteiro para conhecer o Renascimento Xamânico e a Chapada dos Veadeiros, né, dentro de um projeto muito lindo. Foi uma inspiração. Eu passei o final de ano de 2019 para 2020 na Chapada, e filho de Xangô, né, velho? Não tem jeito, né? Ela tá lá atrás, né? E aí não tem como, né? Me senti em casa, falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, e aí o projeto da Chapada também veio para ficar. Mas Renascimento Xamânico, Carnaval, né, 16ª edição, em 17 anos, só não tivemos em 2010, de última hora, no espaço que a gente faria o evento, teve uma questão lá de estrutura, nós tivemos que cancelar. Mas desde 2005 com os grupos do Carnaval Xamânico, né? Então são 4 dias de vivências com 3 noites com planta, né? Num trabalho extremamente estruturado, uma equipe de guardiões fantásticas e assistentes de trabalho. Vamos estar aí, acho que com 10, 12 guardiões nesse carnaval, para um grupo reduzido, uma pousada fantástica, que é o pousado do Recanto Coqueiral, em Nazaré Paulista, pertinho aqui de Campinas, perto de São Paulo. E ainda tem algumas vagas. Quem quiser, né, entre em contato com a gente ali, né, no particular, vai ser um prazer estar recebendo vocês. Né? Mas teve alguém aqui que perguntou, né, desse equilíbrio do feminino masculino com relação a vidas passadas, para alinhar a nossa criança interna. O que você tem a dizer a respeito sobre isso aí, Stefano? Ó, primeiramente, assim, que as pessoas. Só uma coisa para terminar que a gente ia falar. A Cláudia perguntou qual o site. Cláudia, escreve para o Anselmo na mensagem, aí ele te passa as informações, tá? Sobre essa questão das vidas passadas, eu acho o seguinte: a minha sensação é que as pessoas especulam demais sobre vidas passadas. Né? Tipo assim, para alquimia, você você pode ter tido vida passada com certeza, mas as vidas passadas, por que a gente não lembra para alquimia? Por que a gente não deve lembrar da vida passada? Porque, segundo a alquimia, existe um processo que é chamado de 3 mortes de Nicolas Flamel. Flamel falava que tinha 3 mortes. E essas 3 mortes serviam para quê? Para que o teu corpo físico, o teu corpo áurico e o teu corpo celeste se fosse tudo, né, acabasse. E para que toda essa experiência fosse misturada e voltasse a ser energia pura, né? Quando você volta para essa vida, você vai se encaixar em Saturno. E em Saturno, por isso, se você for olhar em astronomia, os astrônomos não entendem Saturno, porque Saturno tem um buraco, num dos polos tem um buraco hexagonal. E ninguém entende esse buraco. Os alquimistas falavam que Saturno é o cara que formata você para vir ao mundo, né? Então é porque a gente passa por lá, aí você se formata no hexágono de Saturno, você sai prontinho para vir na mãe, né? E aí nesse momento você vai reorganizar as informações astrológicas, né, para vir para essa vida e vai escolher a sua mãe, a matriz da mãe vai entrar na mãe e vai encaixar lá, né? Então quando você entra na mãe, você não vai lembrar de quem você era, você na outra vida, né? Quais foram as tuas namoradas, os teus namorados, as tuas posses, mas vai estar lá misturado. Vai estar lá assim. Por que você não pode lembrar? Porque você precisa ter a chance de uma nova vida.
Se você ficasse, meu, imagina um cara com 3 anos de idade, às vezes tem alguns que lembram, é uma bagunça. O cara lembra que era não sei o quê, aí complicou tudo, né? Eu recentemente fiz uma leitura de vidas passadas recentemente, e olha que engraçado, que eu nunca quis fazer essa leitura. Nunca quis fazer essa leitura, e eu fiz a leitura agora recentemente com uma pessoa aqui de São Paulo, que me indicaram. E agora que eu entendo tudo que eu entendo hoje, aí entendi mais coisas, entendeu? Mas talvez se eu tivesse feito isso antes, teria talvez me criado dúvida mental, né? Então agora para mim fez sentido. Então assim, essa questão da vida passada, a gente eu sugeriria assim, essa é a minha resposta. De repente você tem outra resposta, mas eu falaria o seguinte: não coloca a vida passada como uma salada, entendeu? Não é uma coisa a vida passada que você coloca em certos momentos, não sempre. Então assim, o que importa para entender o equilíbrio do masculino e feminino agora representa a tua experiência na tua infância, nesse DNA que muitas vezes eu falo para as pessoas, né? Na consulta que eu faço, às vezes eu falo para as pessoas, né? É, eu atendi agora recentemente uma criança que tem algumas questões de saúde e aí os pais, né? Brigando, né? Aí eu falei assim, esse problema que está acontecendo porque durante o primeiro setenio da vida dessa pessoa, vocês estavam brigando, entendeu? E essa briga está dentro dela. O pai e a mãe dentro dela estão brigando. Então, a gente pode fazer alguma coisa agora para melhorar. Mas a gente tem que ter essa consciência que é meu registro de memória desse pai e dessa mãe que estava brigando dentro. Aí, quando eu falo da mãe, do pai, às vezes eu quero falar do pai e da mãe dentro dela. E a pessoa fala, pensa lá, eu falo para você assim, vamos trabalhar a mãe. Aí a pessoa pensa o quê? Pensa na sua mãe, né? Não, eu estou falando da mãe dentro de você. Então as pessoas elas não compreendem que quando eu trabalho dentro de mim, meu pai e minha mãe, estou trabalhando o quê? O meu lado masculino e o meu lado feminino, né? E se eu rejeito a minha mãe lá fora, se eu brigo com minha mãe lá fora, se eu acho que a minha mãe não presta, eu estou falando que o meu feminino não presta. Eu estou me envenenando, né? Por isso que quando a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar esses dois seres que foram fruto do que nós vivenciamos ao longo da nossa experiência de vida desde o nascimento até agora, né? Desde a concepção a gente pode falar, né, meu irmão? Quando a gente fala em quando a gente fala em terapia de vidas passadas, a gente está vindo de uma cultura nas últimas décadas mais alinhada com o kardecismo, com os estudos dos livros dos médios, os estudos dos livros dos espíritos, e isso acaba sendo introjetado de uma forma simultânea praticamente, ou né, posso considerar quase que simultânea, com a tradição espiritual africana, né, com as religiões da senzala, dos negros, né, com a Umbanda, com o Candomblé, com a Quimbanda, com o Ifá, enfim, né? E esse cruzamento, principalmente através dos romances espirituais, vão acabar gerando uma tendência, uma predisposição não só dessa romantização, mas dessa estruturação da compreensão da espiritualidade dentro desses segmentos e está perfeito. Porém, com relação à terapia de vidas passadas, eu trabalho dentro de uma abordagem e vivenciei isso, né, no meu percurso pessoal de uma forma um pouco diferente, né, onde nós não nos atemos a doutrinas específicas. Por quê? Porque tem aliás, o que nós estamos fazendo aqui, gente, foi que nós conversamos lá na cozinha do Stefano. Na nossa Stefano, a gente tem tanta possibilidade de falar tantas coisas com essas visões diferenciadas para facilitar isso para as pessoas, né? E é o que a gente está fazendo aqui agora, né, Stefano? Tem pessoas tem profissionais que trabalham com a técnica da TVP, terapia de vidas passadas, que estão alinhados com o conceito reencarnatório, né? Da teoria reencarnatória.
E está perfeito, né? Tem terapeutas que trabalham com a TVP que não trabalham na doutrina, no conceito da doutrinação, da teoria da reencarnação, mas trabalham dentro do conceito da memória genética. E aí nós estamos falando em ciência, né? Eu sempre me remeto a um pesquisador norte-americano que trabalhou por muitos anos à frente do setor de transplantes, né, de um hospital universitário referência nos Estados Unidos, e ele percebeu a mudança de comportamento dos transplantados como novos traços de personalidade. Para o americano, né, dentro da universidade, tudo vira trabalho científico, abriram um protocolo, né, fizeram um mapeamento, né, e qual a surpresa que eles constataram que os novos traços de personalidade na fase pós-transplante, na verdade, eram traços de personalidade dos doadores dos órgãos. Para mim, o ponto alto do livro é o capítulo em que o coração prende o seu assassino. O cara está transplantado e encontra um cara que ele nunca viu na frente, na rua, sente aquela angústia, aquela pressão no peito e tem a compulsão de seguir o cara, e começa a seguir o cara, assim, ele não sabe o que está acontecendo, acha que ele está ficando louco, e aí no final das contas era o assassino que tinha, né, matado o doador do coração, né? E aí eles abrem todo um processo de pesquisas com esses casos, né, para se comprovar a possibilidade de acessarmos existências anteriores. Então eu posso estar no processo de expansão de consciência, Anselmo, e de repente, né, pelo estado que eu estou vivendo, pelo contexto que eu estou vivendo, pela carga emocional do momento, eu posso estar desbloqueando um registro celular que diz respeito ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô, tataravô, alguém da minha linhagem? Pode, pode. Isso a memória genética vai estar colocando como uma bela de uma possibilidade, e a partir desses casos, né, nessa linhagem mais recente que são mapeados. Né? Você tem terapeutas que trabalham com a TVP que não trabalham nem no conceito da memória genética e nem da reencarnação, mas trabalham dentro do conceito do inconsciente coletivo. E aí nós temos principalmente Jung, né? E que vai se debruçar sobre a alquimia, sobre as estruturas arquetípicas da alquimia, vai trazer a alquimia para a psicologia moderna. Olha que fantástico quando nós estamos falando desses cruzamentos de conceitos, de correntes de pensamento, de visões de mundo, né, meu irmão? Né? Jung traz a alquimia para a psicologia moderna, né? E traz o conceito do inconsciente coletivo, onde todas as nossas experiências, né, ficariam plasmadas, né, em um espaço específico, né, chamado de inconsciente coletivo, e aí, de repente, eu estou naquela experiência, nessa expansão de consciência, por conta da minha carga, do meu contexto, das demandas, nessa frequência emocional, né, neuroquímica, né, vibratória, frequencial, eu poderia estar acessando um registro que tem a ver com a minha história e que me permite, né, entrar em contato com esse registro e me reorganizar diante daquilo que está acontecendo aqui agora. Isso seja no conceito da reencarnação, seja no conceito da memória genética, ou seja no conceito do inconsciente coletivo, essa experiência de acessar determinados registros e nos reorganizarmos diante de demandas específicas, com novas posturas de vida, com essa releitura, com essa ressignificação, é o que faz o processo da transformação pessoal. Né? Ou seja, independentemente do conceito que está se considerando determinada experiência, as técnicas funcionam. Por isso que eu já tive condições de fazer um processo de terapia de vidas passadas com evangélicos, né? Da Igreja Batista. Ah, Anselmo, você tem certeza que não tem nada a ver com o espiritismo, com reencarnação? Pode ser essa história de memória genética mesmo, né, Anselmo? Pode, dona Maria, pode. Né? Então, não só ela vai, ela passa pelo processo, traz a filha que também passa pelo processo, e vida nova. Então, não diz respeito à estrutura de crenças do facilitador, né, mas que esteja, de alguma forma, alinhado com aquilo que o interagente traz no seu percurso de vida, vai estar funcionando. Dentro das tradições nativas, essa leitura que eu propus para o Stefano, da roda das 4 direções, dos 4 arquétipos, da roda medicinal nativa norte-americana, eu
eu estou chamando isso nos últimos anos e estou lançando o projeto, aliás, já fica o aviso para vocês, Stephanie, com todo mundo que está chegando aí. Nos próximos meses, estou lançando o projeto da formação, é o processo em psicologia nativa, psicoterapia nativa. Porque isso que nós estamos falando do conceito das 4 direções da roda nativa norte-americana é pura psicologia. É a releitura do universo, do ser humano no mundo e o que ele tem de acesso a recursos muito práticos ao redor dele para estar se apropriando e estar se transformando. Né? Então vem aí esse processo da psicoterapia nativa, acho que mais uns 40 dias, aí depois do carnaval a gente está lançando. Tá? Provavelmente aí em março a gente abre março com o lançamento do psicoterapia nativa. E que é passar pelo processo mesmo, né? Eu vou entender o que é psicologia, um pouquinho de psicologia, psicanálise, bem introdutório, o que é psicoterapia, né? E as ferramentas dos níveis de consciência do Enneagrama, da medicina, fundamentos da medicina chinesa, e aí entrando, fazendo o processo, né, da leitura da anatomia emocional, da anatomia corporal, e com os processos, né, dos ritos nativos, né? Então, é nessa pegada que a gente vai esse ano, tô lançando esse novo projeto. E por quê? Porque as pessoas precisam entender dessa outra forma, né? E desmistificarmos, né? Então, né, quando vem essa estrutura da criança interna, alinhando com o masculino e feminino para que haja sabedoria da direção norte, isso fica muito claro dentro das tradições nativas, né? E é muito lindo como você coloca, né? Olha, para mim, quando você colocou aquilo lá, você não fez todo sentido e eu trabalhei nesse foco, né? Porque, agora, respondendo a pergunta da, perdi o nome dela aqui agora, né? Diz respeito à ancestralidade, dentro dessa abordagem, total, né? Então, alguém colocou aí, é o mesmo conceito da constelação sistêmica familiar, não tem como desvincular. Né? Nós fazemos parte dessa linhagem. E, nesse sentido, a constelação xamânica, a constelação familiar, né, xamânica, que eu já estou com uma convidada aqui na lista aqui para estar abrindo fevereiro com a gente, ela nem sabe. Mas a constelação vai nos dar essa noção diferenciada. E hoje é um recurso reconhecido, inclusive no meio jurídico. Né? Olha que forte que é isso. Né? Então, né, aos poucos, né, os vários segmentos da sociedade estão reconhecendo esses saberes, estão fazendo você usar uma constelação familiar em uma audiência de conciliação. Meu Deus do céu. Né? Olha que ponto que nós estamos nesses saberes. Então, isso é muito forte. Né? E aí, o que estão perguntando aí mais, Stefano? O que acontece com a doação do sangue? É possível a mudança comportamental e energética quando recebemos sangue de outras pessoas? Alguma ideia, Stefano? Ah, pelo, pelo, pelo que a gente está falando, acredito que sim, né? O sangue contém o DNA, né? Totalmente, né? Totalmente. Né? Tá, Regi Estrela, né? Concordo com o Stefano, viu, Regi? Concordo com o Stefano, né? Gratidão, Stefano. Live. Eu vou começar a fazer, vamos começar a fazer um banco de doadores de sangue, porque eles estão ali vendo as prisões astrológicas, né? Aí está me faltando o terceiro chakra. Então, doador de sangue com terceiro chakra bom. Coloca lá no requisito lá, entendeu? Xamanismo pode ser considerado uma ciência, não tenha dúvida, né? Um arcabouço de conhecimentos nativos de tantas culturas, de tantas tradições. Tanto é que hoje as principais universidades do Brasil e do mundo têm seus laboratórios de pesquisa científica com estados alterados de consciência a partir de plantas de poder, das plantas nativas, né, que são as medicinas nativas. Né? Então, cada vez mais nós temos a ciência se alinhando às tradições nativas, né, o arcabouço de conhecimentos, tá bom? Essa foi a Mayra, né? Vamos ver mais alguém aqui. Neuropedagogia sistêmica, tá pano para manga aí mesmo, né? Ele está aqui, que é uma maravilha. Ok,
estamos estourando, né, Stephanie? Né? É... Eles adoraram a ideia da doação de sangue para resolver as 7 prisões. Eu tive a Helena, eu tive duas paradas respiratórias em cirurgia, tive experiências muito intensas aos 17 anos. Na verdade, em alguns processos de xamânicos, é, a possibilidade daquilo que a ciência chama hoje de experiências de quase morte, tem trabalhos científicos fantásticos que vão considerar não só a possibilidade do desdobramento, né? Nossa, né? Tem um caso que é muito lindo, né? A pessoa estava internada, teve no hospital, teve a parada cardiorrespiratória, entrou em desdobramento e porque ela ouvia, né, em uma outra ala, né, meio próxima, né, um choro constante de uma criança, né? E aí quando ele voltou, ele falou assim, olha, ela está chorando porque o brinquedinho dela está do lado de fora da janela. No desdobramento ele viu o brinquedo lá do de fora da janela e quando ele falou que a criança estava chorando porque o brinquedinho estava de fora, né, o pessoal foi lá e achou o brinquedo lá de fora da janela, né? Então essas experiências de desdobramento, nas experiências de quase morte, ou no acesso a vidas passadas realmente, a registros espirituais, contatos, experiências espirituais, experiências de estados de alteração de expansão de consciência xamânicas, elas, né, possibilitam esse trânsito pelo registro, pela linha do registro acástico, né? Por isso que é muito comum, mais comum o processo de regressão espontânea, mas nós temos casos aí de processo de progressão, né? E casos sérios, casos, né, marcantes mesmo, que quando a coisa acontece, você fala, meu Deus, a pessoa vislumbrou isso no processo xamânico, né? Então, eu diria dizer que essa maravilha que é essa expansão de consciência, ela proporciona em termos de possibilidades de transformação. Não dá para assinar embaixo porque estamos trabalhando com a subjetividade, né, gente? Mas realmente são experiências, né, que podem realmente, sei lá, pode que pela antroposofia o sangue representa o eu, né? Tanto é que o trabalho do Rudolf Steiner é fantástico. Nós vamos abrir um espaço só sobre isso, né, amor? Relembrar para superar e desapegar, né? Eu não gosto tanto do termo regressão, né? Me sou bem retrógrado, né? Eu sou muito mais no sentido da revivência, né? Quando estruturas diferentes diante do mesmo fato têm condições de reagir de uma forma totalmente distinta, seja numa circunstância aqui agora do grupo, ou estruturas diferentes, eu com essa estrutura minha, né, me reconectando com aquela experiência lá de trás, no momento a criança não pôde fazer diferente, mas agora eu posso, e há uma ressignificação, tá bom? É isso, meu irmão, né, já estouramos, né, meia hora aqui do que estava previsto, Stefano, né? É. Eu vou pedir aí, meu irmão, que você possa tá deixando suas últimas considerações nesse encontro, porque, né, para mim é uma realização de sonho mesmo, né? E estou vendo aqui o pessoal. Ok. Nós vamos ter outros encontros aí, né? Vocês viram que dá pano para manga, né, gente? Junta dois malucos aqui assim, dá pano para manga, né? Não tem jeito, né? Mas a gente retorna, Stefano, aí dia 29, na sexta-feira, com a astrologia alquímica, né? Né? E na sexta-feira. Mas com relação à alquimia, ao renascimento xamânico, deixa as tuas considerações finais aqui, meu querido. Então, o que eu posso o que eu queria dizer assim, para fechar esse tema, né, do xamanismo e alquimia, é que a minha sensação, né, é que a, o xamanismo ele me deu eu só quero dar essa acho que falta dar essa visãozinha assim que eu não dei ainda, nunca falei isso. Eu tenho uma percepção assim que o chamar, né? Às vezes eu senti assim que quando eu estava falando de um chamar, ou do Anselmo, do Tídio, né?
ou de outro xamã que eu conheci, né, depois que o Asa me apresentou, eu percebi, assim, a impressão que me dá é que o xamã é como se fosse, ele tem um lado assim, não sei se estou certo, mas a minha sensação que eu tenho, né? É como se ele fosse um mecânico. É como se ele fosse um mecânico que está observando você e fala assim, ó, tá precisando de um conserto ali, tá precisando de um conserto ali. Mas assim, com uma visão assim mais aterrada da história, entendeu? Não uma coisa assim, não, vamos expandir só, não, mas uma visão de dizer assim, ó, tá precisando melhorar a audição, tá precisando melhorar o olfato, tá precisando melhorar a vista, tá precisando organizar alguma coisa nos miolos. Tipo, a sensação que me dá, assim, em muitas coisas xamânicas que a gente faz, até durante o ritual e tudo, é realmente assim, botar para funcionar a máquina, entendeu? Essa preocupação para que a máquina esteja funcionando, né? Então, eu senti que o xamanismo, ele me deu essa, ele colocou a minha máquina para funcionar, né? Eu tinha já consciência de muita coisa, mas a máquina não tava em ordem, né? Então, é, a minha sensação foi essa, assim. E que, então, por isso que eu estava cheio de talismã, mas quando eu, depois do nascimento xamânico, que tudo começou a fluir, porque, gente, vocês não têm noção, eu fiz o nascimento xamânico e eu fazia um ano que eu não conseguia concluir nada dos meus cursos, e depois do nascimento xamânico, eu saí como um trator, assim, eu me lembro, parecia que eu estava assim, possuído pela arte da produtividade. Eu tava assim, como um trator, assim, resolvendo coisa, fazendo. E eu montei uma turma de 65 alunos de astrologia, entendeu? Foi uma coisa assim que eu nunca se viu. Foi muito rápido assim. E depois assim, tudo fluiu, né? Então foi muito poderoso. Então, quem puder participar do Renascimento Xamânico, aproveitem, porque são as últimas vagas. E, e assista a nossa aula de sexta-feira, que vamos abordar um pouco mais dessa conexão do Renascimento Xamânico com a astrologia. Sexta-feira, às 21 horas, né? Isso, querido, isso. É importante ressaltar aqui, Stefano, né, para a gente tá concluindo, o grande diferencial, eu utilizo muitas ferramentas, muitas linhas de pensamento e fundamentos terapêuticos com o processo de desenvolvimento humano, né, e a experiência xamânica é uma delas. Então, não é expansão da consciência pela expansão da consciência simplesmente, né? Mas um ponto marcante na nossa proposta, seja nas jornadas mensais de 12 a 15 horas, ou seja nos trabalhos de imersão, né? Então, por exemplo, na Chapada foram só 2 noites, e 2 noites mais curtas, né, de jornadas, mas mesmo assim já tem uma qualidade de conteúdo, né? O Carnaval é o principal evento do ano, né? Porque são 4 dias com 3 noites, com os processos de expansão de consciência. Mas o grande diferencial é ter um espaço onde haja a releitura, a ressignificação daquilo que foi experienciado no processo de expansão de consciência. Ah, Anselmo, eu vi um passarinho verde, né? Divino, maravilhoso. Ah, tá legal, né? Me fez chorar, tal, fiquei super emocionado, tá legal, mas o que um passarinho verde tem a ver com o teu momento de vida, com o teu histórico, teu percurso de vida, né? Então, né, aí entra a abordagem arquetípica, psicoterapêutica, né, onde nós vamos, dentro do possível, ressignificarmos, através da releitura, a experiência, porque o nosso inconsciente se manifesta através do onírico. Isso a gente sabe toda noite com os sonhos, né? E isso se intensifica em algumas vezes no processo de expansão de consciência, né? Onde eu posso ter uma manifestação do inconsciente, eu posso ter uma experiência espiritual, eu posso ter um processo de regressão, posso ter um processo de projeção, né? Processo de expansão de consciência pode tudo, né? Mas nós não podemos perder jamais a oportunidade dessa releitura terapêutica arquetípica, ressignificando e aí dando realmente uma clareza para o processo, né? Por isso que
Carnaval é o principal evento do ano nesse sentido, em termos daquilo que se possibilita em termos de qualidade, né? E aí realmente, né, precisa, né, fazer essa referência. Não é só o processo pelo processo da expansão, né, mas é aquilo que é desenvolvido, né, como trabalho realmente, né, são rodas de cura, às vezes durante o dia inteiro, né, Stefano? Né? Sim, Então, assim, se precisar, a gente faz roda de cura, porque aí você tem o processo de espelhamento do grupo, né, que é muito lindo, onde eu estou na dúvida aqui, o outro falou lá, nossa, caiu a ficha aqui agora, me dá aquele insight, entendi o que eu passei naquele momento, daquela experiência, e aí você tem realmente uma possibilidade, um salto quântico dentro desse processo. Tá bom, meu irmão? Né? Então, agradeço demais a tua presença, meu querido, né? Que realmente esse teu trabalho possa ser reconhecido cada vez mais e mais por aquilo que você vislumbra e generosamente multiplica com as pessoas que chegam até você, né? E que essa multiplicação, né, vá na progressão geométrica, aritmética, daquilo tudo que a alquimia possa proporcionar aí, para que tenha esse alinhamento nitidamente de missão de vida aí, né? Desejo de coração, tá obrigado. bom, querido? De coração. Obrigado. É, gratidão pela generosidade. É. Gente, agradeço demais a presença aí, a paciência, a participação, né, que você possa tá tendo uma noite tranquila, né, uma semana maravilhosa aí, que esse brilho, com esse conhecimento, né, de tantos fundamentos, de tantas gerações aí possa estar presente entre a gente, nos guiando, nos norteando aí nessas trilhas da nossa vida aí, tá bom? Amanhã às 21 horas, Camila Pavarini, Medita Kids, projeto fantástico de meditações para crianças. Camila está virando referência na Baixada Santista, referência no mundo, exportando Medita Kids para esse mundão aí. Processo fantástico que nasceu também com o renascimento xamânico aí. Tá bom, gente? Um beijo. Vamos curtir um pouquinho aqui. Mente dentro do meu coração, brilhando estilos, não pode haver escuridão. Onde existe luz, não pode haver escuridão. Ilumina meu caminho e me proteja contra o mal. Ilumina meu caminho e me proteja contra o mal. Gratidão, gente. Um beijo enorme. Arro, gratidão, Stefano. Beijo, gente. Fica com Deus. Excelente semana. Arro, gratidão. Oh. Brilha, brilha intensamente dentro do meu coração. Brilha, brilha intensamente dentro do meu coração. Beijo.